Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, e hoje a gente vai ler apenas o versículo, ou os versículos 29 e 30. Marcos capítulo 1, os versículos 29 e 30. O texto diz o seguinte, estou lendo aqui na NVI, que diz: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito de Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Queridos, na semana passada nós estávamos falando aqui, no início, na introdução, sobre passagens bíblicas que não são tão grifáveis, que não são tão destacáveis assim. Passagens que nós lemos e passamos batido. Quando nós vamos, por exemplo, pensar nas curas que Jesus realizou, nos grandes milagres de Jesus, dificilmente entraria no nosso top 10 sinais de Jesus a cura da sogra de Pedro, que é o que aconteceu aqui. Jesus foi na casa de Simão Pedro, e estando lá, percebeu-se que a sogra dele estava doente, com febre, e Jesus curou a mulher. Primeira vez que eu li essa passagem mesmo, eu li e pensei, que legal, porque a gente pensa assim, não, Jesus, ele é necessário, às vezes a gente tem que clamar a Deus quando é uma coisa bem drástica, uma doença bem complicada. Agora, febre também Jesus cura? Cura. Aqui está Jesus curando febre. Mas essa não é uma passagem que se destaca assim, né? Que a gente lembra quando você quer falar para alguém sobre a divindade de Jesus, quando você quer mostrar o poder de Jesus, você não saca assim do seu pensamento Jesus curando a sogra de Pedro de uma febre. Então, eu quero levar vocês a pensar o seguinte: por que que essa história está na Bíblia? E não apenas está aqui em Marcos, mas essa história também está em Lucas e essa história também está em Mateus. Os evangelhos sinóticos, aqueles evangelistas que narram passagens muito parecidas, de forma muito parecida, coincidente, todos os três evangelhos sinóticos trazem a cura da sogra de Pedro. O que tem de mais aqui? Por exemplo, no caso de Marcos, em algumas versões, o nome de Jesus sequer é mencionado. Então, o que pode ter de mais aqui? Quando nós lemos essa passagem, Jesus nem falar nada, ele fala. Mas essa passagem está presente nos três evangelhos sinóticos. Aí algumas pessoas tentam responder, por que essa passagem é importante? Alguns vão dizer, não, porque aqui o objetivo de Marcos é mostrar o contraste da vida pública de Jesus, Jesus nas ruas, Jesus na sinagoga, ele estava na sinagoga aqui, aparecendo para as pessoas, Jesus nas ruas, expulsando demônios, como acontece também em uma passagem posterior, Jesus com as multidões. Marcos quer mostrar o contraste desse Jesus agindo lá fora para um Jesus mais intimista, que age num lugar onde tem apenas alguns amigos, dentro de casa. Então é para mostrar esse contraste. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos e outros evangelistas, não parece que o objetivo é mostrar esse contraste. E até esse contraste talvez nem esteja tão bem definido assim. Não parece que esse é o objetivo, mostrar a ação diferente de Jesus em um lugar e em outro. Mas aí algumas pessoas vão dizer, isso aqui é importante estar aqui, essa passagem, porque ela é a primeira cura de Jesus. Por isso é tão importante. O primeiro sinal de Jesus é transformar água em vinho. Mas a primeira cura dele, se você for acompanhando Marcos aqui, você vai ver Jesus no templo, você vai ver Jesus expulsando um demônio no templo, mas cura é a primeira vez que ela aparece aqui. Então, pode ser isso. Só que quando você vai para outros evangelistas, essa passagem da cura da sogra de Pedro, por exemplo, Mateus está no capítulo 8. E em Mateus 8, outras curas já aconteceram. Então não dá para a gente falar com precisão se essa foi a primeira cura. Então não dá para saber se isso está aqui porque é a primeira cura, porque a gente nem sabe se essa foi a primeira cura de Jesus de fato.
Mas outras pessoas vão dizer, não, essa passagem é importante aí porque ela é quase um caso de família. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a sogra de Pedro ficou nervosa demais, por quê? Pedro, se você ler aqui passagens anteriores em Marcos, Pedro foi abordado por Jesus, Pedro era um pescador, Pedro e André, o seu irmão. Eles foram abordados por Jesus, Jesus falou, sigam-me. E eles estavam pescando, abandonaram tudo, abandonaram a profissão, abandonaram a empresa de pescaria do Zebedeu e foram atrás de Jesus. E a sogra, que já estava revoltada porque o Pedro e o André, que moravam com ela, inclusive, largaram os empregos para ir atrás de um mestre que apareceu na região, além disso tudo, eles chamaram o tal mestre para vir comer na casa dela. E ainda chamaram Tiago e João para vir junto. Então a mulher ficou pé da vida, ficou revoltada, deu até febre de nervoso, de ansiedade. E essa passagem aqui é boa estar aqui para mostrar que Jesus chegou lá e mesmo a mulher nervosa, com febre, Jesus teve a bondade de curá-la. Por isso essa passagem é importante. Só que, como nós percebemos, essas coisas não são óbvias, não dá para saber. É uma boa história, é uma boa teoria. Mas não dá para saber se ela ficou nervosa porque o Pedro tinha largado o emprego. Não dá para saber essas coisas. Pode ser, mas não tem como a gente ter certeza. Então eu queria que nós discorrêssemos e analisássemos algumas nuances dessa passagem para perceber a importância dela para a tradição cristã, para a fé cristã. Não tem como a gente saber exatamente por que ela está aqui, mas ela está. E nós vamos procurar entender a importância dela para nós. Começa no verso 29, dizendo, e saindo eles da sinagoga, foram diretamente para casa. Eles saíram da sinagoga, era sábado, eles tinham ido na sinagoga. Saindo de lá, foram para casa. A casa, gente, nesse período, era um lugar importantíssimo, era o centro da comunhão cristã. Quando Marcos escreve esse relato, Marcos fazia parte de uma igreja. A igreja cristã já havia começado. Quando Marcos, Mateus, Lucas, quando eles escrevem a respeito de Jesus, o Evangelho, quando eles escrevem, a igreja de Cristo já tinha começado. E onde ela se reunia? Nas casas. Não haviam auditórios como esse aqui, as pessoas se reuniam em casa. Atos 2 é enfático em dizer, no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. A ceia do Senhor, o que nós vamos fazer aqui hoje, eles faziam sempre nas casas. Nós não podemos perder isso de vista. A igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela começa a se reunir, os interessados no reino de Deus, os ingressados no reino de Deus, passam a se reunir em casa. E assim era a igreja primitiva. Isso é reforçado em Atos 5,42, quando diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de pregar e ensinar o evangelho de Jesus. Tudo acontecia nas casas. Daí a importância que Marcos dava a mencionar a casa aqui, que eles saíram da sinagoga e foram para uma casa. A casa era, sem dúvida, um lugar importantíssimo para o cristianismo daquela época. Lá no final da carta de Paulo aos Romanos, ele saúda Priscila e Áquila e a igreja que se reunia na casa deles, porque era assim que as coisas aconteciam antigamente. E ainda o verso 29, o Marcos vai nomear as testemunhas oculares dessa cura. Ele vai dizer que estavam lá Tiago, João, o próprio Jesus entre eles e Pedro e André. Se alguém tivesse alguma dúvida, algum questionamento, será que isso de fato aconteceu? Ele já estava dando as testemunhas. Essas pessoas estavam lá. Se está com dúvida, é só você ir até essas pessoas que eram conhecidas no meio da igreja e ver se aconteceu ou não aconteceu. O verso 30 começa dizendo, a sogra de Simão, o Pedro, achava-se acamada com febre. E estudando mais essa passagem é que eu passei a dar mais importância para o que essa mulher estava passando. E às vezes a gente
entra num estado febril, né? Está meio com febre, pensa, hoje eu não estou bem, estou meio indisposto, vou ficar deitado aqui, repousado, e acha que o que essa mulher tinha era essa febrezinha, 38, 37,5, 39, mas não, a Palestina era uma região que até hoje se pode perceber lá vários tipos de febres. E essas febres eram classificadas de forma grosseira, basicamente em dois tipos, a febre pequena e a febre grande. A febre pequena, sim, uma febre um pouco mais leve, e a febre grande, uma febre que realmente jogava a pessoa, colocava ela de cama, e por causa do clima subtropical e da região pantanosa que cercava Cafarnaum, é bem provável que essa mulher estava com a tal da febre grande, que é algo muito parecido com a malária. Se não houvesse tratamento para ela, provavelmente ela morreria. É uma febre grave que poderia levá-la à morte. A gente vê outros exemplos da época de Jesus, de pessoas com febre e febres que, se não fossem tratadas, a pessoa morreria. Por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 4, um oficial vem até Jesus, desesperado, e fala, corre, desce comigo até lá em casa, porque o meu filho está morrendo. E Jesus fala para ele, pode ir, o seu filho vive. E aí o oficial crê na palavra de Jesus, volta para casa, e quando ele está já voltando, se aproximando, os servos desse oficial vêm correndo no encontro dele e fala, pode ficar tranquilo, o seu filho está bem, o seu filho está vivo. E o oficial pergunta, quando foi que ele melhorou? E eles falam, foi na hora 7ª. E o oficial entende que foi exatamente naquele momento que Jesus havia liberado a palavra que o menino havia sido curado. Mas os que vieram falar com ele, falam assim, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Porque o que estava quase matando esse menino era uma febre. A mesma coisa, o algo grave, a gente vê também em Atos 28:8, quando Paulo ora para um senhor, pai de Públio, um dos principais da ilha de Malta, o pai dele estava de cama, com uma grave febre e disenteria. Então era uma coisa comum na época, esse tipo de febre, muito grave, que poderia derrubar uma pessoa. E o versículo 30 ainda diz, e logo lhe falaram a respeito dela. As pessoas que estavam ali, os discípulos que estavam ali, logo vieram até Jesus e lhe falaram a respeito dela, provavelmente pedindo, olha, o senhor pode fazer alguma coisa? Tem uma mulher ali de cama, a sogra do Pedro, o senhor pode fazer algo por ela? O versículo 31 diz, então aproximou-se, tomou-a pela mão, e olha só o quanto esse detalhe é importante, porque Jesus faz um movimento, ele não fala nada, Marcos não atribui a Jesus nenhum tipo de palavra. Jesus vai até ela e toma ela pela mão e a levanta. Jesus não chega para ela e fala assim, vamos com calma. Primeiro senta, sentou? Agora sim, vamos tentar levantar. Não. Numa atitude de convicção de que ela seria curada, Jesus toma essa mulher pela mão e a levanta e a coloca de pé. E ela se levanta, o que mostra que de fato essa febre passou. E o verso 31 diz, e a febre a deixou. E fica muito evidente aqui o contraste com as curas da época, porque na época haviam curandeiros. Hoje em dia ainda existem curandeiros. E não só essas pessoas que misturam às vezes um pouco de um espiritismo popular misturado com algumas tradições cristãs. Aí a pessoa às vezes vai para benzer, não sei quantos de vocês já foram benzer, eu já fui benzido algumas vezes, e a pessoa é uma curandeira que às vezes sopra ali uma fumacinha, fala uns negocinhos baixinho no ouvido, queima algumas coisinhas e tem um cheiro específico no ar. Na época também tinha esses curandeiros. Hoje tem. Mas hoje, além disso,
você ainda vê, e o que é triste, curandeiros, pastores ou falsos pastores, no meio de igrejas, vendendo uma suposta cura. Eu vi, gente, esses dias, já tem um tempo, na verdade, um farsante chamando um homem que estava na cadeira de rodas, num lugar muito maior que esse, com muito mais pessoas do que nós somos aqui hoje, transmitido pela internet. O cara foi, chamou um cadeirante para vir até a frente, claro, para alguém trazer o cadeirante até a frente. Quando ele trouxe, ele falou para o cadeirante: você quer ser curado? Obviamente o cara falou: quero. E ele falou: pois você vai ser curado hoje. Vamos lá, levanta. E a cena toda é muito constrangedora, gente. O cara tentando se forçar na cadeira assim para movimentar de algum modo as pernas que ele não sentia e não conseguia, e o cara insistindo: vai, e as pessoas tentando ajudar ele: não, deixa ele vai levantar. E o cara pelejando e você vendo, e assim, ao mesmo tempo que você quer ver para ver no que vai dar, você não quer ver de tanta vergonha do que está acontecendo. E ele foi insistindo, e para encurtar uma história longa e cheia de vergonha alheia, o rapaz não conseguiu levantar. Alguém tentou firmar ele para ele ficar de pé, mas ele não conseguiu sustentar as pernas. E no final da história, o farsante, o pastor falso, o coach falso, disse que o problema é que o rapaz não teve fé suficiente para ser curado, por isso ele não conseguiu levantar. E você percebe a diferença do que Jesus fez aqui? Jesus se aproxima da mulher, toma a mulher pela mão, imediatamente a mulher levanta. Não tem essa quantidade de processos de não, vamos com calma, peraí, não. Saiu 10% da febre, vai sair o resto, calma, vamos com cuidado. Não. Jesus tem autoridade para fazer o que ele faz aqui. Ele chega, toma a mulher pela mão e imediatamente a febre a deixou. Diferente das práticas mágicas que tinha na época, dos curandeiros que usavam um aroma e ervas e uma palavra ou palavras mágicas-chave para fazer a pessoa ser curada. Não, Jesus chega sem show, sem espetáculo, ele só levanta a mulher e pronto, acabou. O versículo 31 diz que ela, uma vez de pé, passou a servi-los. A mulher levantou e começou a servir as pessoas que estavam ali. Em gratidão, né? Ela foi curada, ela pensou: o que eu posso fazer? Vou servir essas pessoas que estão aqui. E ela começou a servi-los. Essa é a história, gente. E nessa história eu tiro 5 aplicações que eu gostaria que com muito carinho você recebesse no seu coração. A primeira delas é que nós entendamos o que Jesus fez aqui. Jesus, num sábado, o sábado é o dia do descanso. O sábado é o dia em que o judeu tira unicamente para ir à sinagoga, para buscar a Deus e descansar. Ele pode comer só. De resto, descansar. Mas Jesus, ainda no sábado, estava trabalhando. O que significa que Deus jamais estará cansado para te ajudar, para te abençoar. O coração de Jesus jamais estará indisposto para ir ao seu favor, para ir ao seu encontro, independente da sua necessidade, independente do dia da semana, independente de qualquer circunstância, o coração de Cristo é voltado para você. E quando você necessitar, lá estará o Senhor Jesus, sem descanso, incessantemente, trabalhando a seu favor. O Salmo 141, Davi diz: não dormita ou não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O que significa que Deus, nos cuidados dele com você, com os seus, Deus não cochila. Deus não tira tempo de folga, Deus não tira férias, ele não para descansar, ele não se cansa de você. Deus está ao seu dispor
por te amar em todos os momentos da sua vida, independente do dia que for. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui é que os discípulos, quando tomaram conhecimento de que havia uma mulher doente ali, a sogra de Pedro, eles levaram a sua demanda até Jesus. Eles chegaram para Jesus, o texto diz, e logo lhe falaram a respeito dela. Quem poderia fazer algo ali naquela casa? Só Jesus. Então eles foram em quem realmente poderia resolver a situação, que era Jesus. No relato de Lucas, Lucas traz o detalhe de que eles rogaram por ela. Eles oraram a Jesus ali no momento. Senhor Jesus, o Senhor pode fazer algo por essa mulher? A mulher está doente, o Senhor pode fazer algo por ela? O que nos leva ao entendimento e à consciência de que, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Jesus. Você está com um problema, você está passando por uma situação complicada, leve o seu dilema, leve a sua questão primeiro a Cristo. Porque tantas pessoas querem soluções primeiro nos homens. Primeiro elas vão ouvir a palavra do profeta, primeiro elas vão na igreja A ou B saber o que pode ser feito do problema dela. Primeiro ela vai tentar resolver o problema com as próprias mãos, para depois, em último lugar, depois que ninguém conseguiu arrumar solução, então ela vai até Jesus e, em muitos casos, depois de já ter piorado o problema e a situação, então a pessoa vai até Jesus e fala, Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa? Vamos priorizar Jesus. Vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Isso significa que nós não podemos deixar Jesus na igreja. Jesus não pode ficar aqui nesse salão. Daqui a pouco todos nós vamos embora. Amanhã é segunda-feira, cada um vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai ganhar o pão de cada dia. E nós não podemos perder de vista que Jesus está conosco. A gente não pode deixar Jesus aqui. Não, o dia de Jesus, o lugar de Jesus é no domingo, lá na Praça Céu. Agora eu tenho que me virar aqui no meu dia a dia para resolver minhas questões. Jesus não vai me ajudar, depois eu busco Ele lá quando chegar o dia e a hora. Mas para Deus não tem isso, Ele está com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É só você levar a Ele a sua demanda. Em terceiro lugar, nada. E às vezes nós fazemos o que eu disse em segundo lugar, que é tentar resolver o problema primeiro sozinhos, ou tentar arrumar para outra pessoa resolver. Nós fazemos isso por não compreender esse terceiro ponto, que nada, nenhum poder pode contra Jesus Cristo. Nenhuma enfermidade é maior, é superior que o poder de Jesus Cristo. Nenhuma força da natureza é maior, é superior que o poder de Cristo. Nem os demônios são maiores ou superiores ao poder de Cristo. Jesus ordena que a enfermidade saia e a enfermidade sai. Jesus ordena que a chuva, que a tempestade pare e a tempestade para. Jesus diz aos demônios que eles devem se retirar e eles batem em retirada. Não há nada no universo que seja maior do que o poder de Jesus. Nem mesmo o pecado é maior do que o perdão de Cristo, do que o amor de Cristo por você. Hoje nós participaremos da ceia do Senhor. E às vezes você olha para dentro de você e pensa, nossa, eu não vou poder participar. Eu pequei, eu fiz uma coisa errada, eu estou em pecado, como que eu vou poder participar? Não há nada que seja maior que o amor e o perdão de Deus sobre a sua vida. Portanto, como diz Paulo, analise o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Não é para você analisar e pensar, ixa, não vou poder. Não, é para analisar e pensar, o sangue de Jesus lavou todos os meus pecados. Todos, 100% deles. Eu vou participar da mesa do Senhor. Em quarto lugar, queridos, Jesus, e isso é muito bonito, Jesus não faz acepção de pessoas.
das palavras gregas para servir, porque o texto diz que a mulher levantou e foi servi-los. Das palavras gregas para servir, a que é utilizada nesse texto quer dizer o serviço da mesa. O que significa que eles estavam sentados em torno da mesa e a mulher começou a servi-los na mesa. Só que, nesse momento, nessa época, o que Jesus faz, colocando essa mulher para servir, é altamente disruptivo e revolucionário. Porque era humilhante, olhem só, era humilhante para um grupo de homens ser servido por uma mulher, ao invés de por um escravo. Era muito comum que as casas nesse período aqui tivessem escravos. E era uma humilhação que uma mulher servisse à mesa no lugar de um escravo. A situação era tão drástica que há um documento encontrado recentemente sobre essa época que diz: não se deve deixar uma mulher servir. Literalmente aqui, mulher não servia para nada. Não podia deixar a mulher servir. Um outro documento de Flávio Joséfo, um escritor, historiador que viveu durante a época em que os evangelhos foram escritos, ele diz: a mulher, em todos os sentidos, em todos os sentidos, tem menos valor que o homem. A mulher, em todos os sentidos, tem menos valor que o homem. As orações diárias só poderiam ser feitas por homens. O estudo da Torá, da lei de Moisés, era destinado aos homens. A palavra discípulo, geralmente os que acompanhavam os profetas, só havia discípulo, não havia discípulas. Só homens poderiam fazer alguma coisa nessa sociedade. As mulheres, inclusive, tinham que andar atrás dos seus maridos. Não tinha essa de ficar andando de mãozinha dada no centro da cidade, não. Era o homem na frente, a mulher atrás. E se houvesse criança, a criança ainda atrás. Nessa hierarquia social, o homem vale mais, o homem vai à frente. E a mulher atrás do homem. O que Jesus faz aqui é abolir completamente essa estrutura opressora e dominadora sobre as mulheres. Isso irrompeu depois em outras rupturas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz: em Cristo não há nem judeu, nem grego. Quer dizer, acabam-se as diferenças raciais, de um ser melhor que o outro. Não tem nem judeu, nem grego, é tudo igual. Paulo segue dizendo: não há nem escravo, nem livre. Quer dizer, Jesus coloca abaixo as diferenças sociais. Ele rompe com diferenças sociais, onde uns mandam e outros são subalternos e obedecem. E o texto de Paulo ainda diz: em Cristo não há homem e nem mulher. Nós somos todos iguais. O reino de Deus não tem lugar para machismo, não tem lugar para femismo, que é o contrário do machismo. Nós somos iguais em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. E em quinto lugar, meus queridos, para terminar, uma vez que nós fomos agraciados por Deus, assim como essa mulher recebeu a cura, nós também recebemos cura, nós recebemos perdão, nós recebemos a graça de Deus sobre nós. Uma vez que nós recebemos o poder perdoador de Jesus Cristo, que nos cura da principal enfermidade, que é o pecado. Uma vez que nós recebemos isso, nós somos convidados a participar da mesa. Nós somos convidados a servir na mesa. O que nós precisamos ter é uma vida cruciforme, quer dizer, em forma de cruz, em formato de cruz. Nós temos que ter uma posição de comunhão com Deus, quer dizer, nós com Deus, num formato vertical, você com Deus, na transcendência, você tirando tempo para Deus, você orando, você se conectando com Deus, só você e Deus.
A vida cristã é isso, você e Deus, esse é um aspecto. Mas existe um outro aspecto que não pode ser ignorado, que é a dimensão horizontal da vida cristã. Essa mulher, ao receber a graça de Deus, a atitude dela foi: eu vou servir as pessoas que estão aqui. Ela poderia ter falado: não, eu vou servir só Jesus, foi Ele que me curou, vou trabalhar só por Ele, vou me concentrar só nele, vou ficar prestando atenção se o copo dele está vazio, se o prato dele está vazio. Não. Ela, em gratidão à graça que recebeu, ela passou a servir todos os que estavam ali. O chamado de Deus para a sua vida não é para que você tenha momentos com Deus a sós, dentro do seu quarto, na sua casa, só você e Deus. Eu nem preciso ir em lugar nenhum, não preciso ir em igreja nenhuma, porque eu me conecto com Deus, é só eu e Ele. Eu tenho uma comunhão com Deus maravilhosa. Se é só isso, desculpa. Está faltando ainda metade da sua vida espiritual, porque não é só comunhão com Deus. É serviço, é comunhão uns com os outros. Deus fez o que fez na sua vida, Deus ama você e te chama para o reino dele. Não é para você agora pensar: nossa, eu sou privilegiado e estou aqui conectado com ele, graças a Deus. Não, isso tem que te levar a servir, senão não houve cura verdadeira na sua vida. Se você olha para a sua vida e não percebe essa dimensão do serviço, de você agir em prol, em favor das outras pessoas, então aconteceu só pela metade. Deus te chama para olhar quem está aí do seu lado agora, olhar quem está no lado de fora desse salão e se colocar à disposição e dizer: eu quero viver para servir as pessoas, eu quero ter minha comunhão com Deus, eu quero olhar para Deus, a minha vida, o meu olhar fixo em Deus o tempo todo, sem ignorar os clamores das pessoas que estão ao meu lado, as necessidades das pessoas que estão ao meu lado, porque eu preciso servir as pessoas. Deus nos chama para essa comunhão verdadeira com Ele e para um serviço a partir dessa comunhão. Se você puder fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque assim como a sogra de Pedro, nós também um dia estávamos acamados, enfermos. A nossa grande enfermidade poderia ser algo físico, mas o que é comum a todos nós é o pecado, o que nos limita, o que nos coloca num estado de rebeldia contra o Senhor. E nós pedimos ao Senhor misericórdia, e o Senhor teve misericórdia de nós e nos curou. Ajude-nos agora, Senhor, a termos uma vida horizontal, que contemple as pessoas que estão ao nosso redor, uma vida que caminhe na direção delas, para ajudar, para fortalecer os nossos irmãos que precisam. Ajude-nos a ter uma vida de comunhão, para a sua glória, Senhor, porque a celebração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, é a celebração do corpo do Senhor sendo dado a nós, como corpo e como igreja do Senhor, como comunidade. Te louvamos por isso, Senhor Jesus. Amém.